O estado de calamidade pública na Paraíba completou um mês ontem. Ontem completou um mês que a Paraíba está sob decreto de calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus. Nesse prazo, mais de 200 cidades também decretaram calamidade pública e o estado praticamente parou. Comércio fechado, escolas sem aulas e as ruas ficaram vazias, mas aos poucos elas vêm ganhando movimento. Alguns poucos protestos pedem a retomada das atividades normais, como o que ocorreu no fim de semana em frente ao grupamento de engenharia. A polícia interveio e impediu uma carreata. A Assembleia Legislativa, Justiça e Palácio da Redenção também foram fechados, assim como o Tribunal de Contas, Ministério Público e outros órgãos federais, estaduais e municipais. Em algumas cidades, as medidas foram mais severas do que as outras. No Conde, neste fim de semana, só entrava quem era morador da cidade. O governo do estado ampliou a quarentena até 3 de maio. Foi seguido pelos prefeitos de João Pessoa e Campina Grande. Precisamos salvar as pessoas e reconstruir caminhos para pensar no tempo possível em uma volta à normalidade. Todos nós, temos que fazer a nossa parte. Nós acatamos as recomendações do Parquê Estadual, Federal e também do Ministério Público do Trabalho. Mesmo assim, a gente externa a preocupação em relação à questão das atividades comerciais. Trabalhei muito e trabalhamos intensamente no sentido de tentar buscar uma alternativa que nos permitisse o retorno gradual, gradativo e experimental do comércio. Não foi possível nesse instante. Mas há riscos que estão sendo monitorados. A saúde da população, claro, está em primeiro lugar. Foram abertos hospitais, improvisados leitos e contratados profissionais em caráter excepcional. Tudo para não permitir um colapso no sistema público de saúde. Estima-se que 20% das pessoas infectadas vai precisar da rede hospitalar. O governo da Paraíba, através de um plano de contingência, está organizando 3 ondas, no total de 90 leitos de UTI e 270 leitos de enfermaria. Além disso, serão implantadas mais 300 novas UTIs. Segundo estudos da OMS de casos em outros países, esse número será suficiente para atender o previsto para o nosso estado, que tem aproximadamente 4 milhões de habitantes. A Paraíba tem, além disso, uma rede pública e privada, mais de 8 mil leitos. O que temos de fazer é evitar o problema que pode ocorrer se um grande número de pessoas infectadas ao mesmo tempo buscarem os hospitais. E isso pode colocar em risco toda a rede de saúde. Mas tudo tem um preço. Sem a economia funcionar, os estados e municípios não arrecadam. Se não arrecadam, como vão aguentar por tanto tempo pagar em dia seus servidores? Eles não terão por muito tempo a ajuda do orçamento de guerra do governo federal. Na Paraíba já há ameaça de redução nos repasses do 12º dos poderes, dinheiro que faz a máquina administrativa andar. O governador João Azevedo decidiu empurrar para maio a decisão de cortar em 7,7% esses repasses, o que atingiria o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, Universidade Estadual da Paraíba e Assembleia Legislativa. Em março, já houve uma queda de 20,7% nas receitas. E a expectativa é que, mesmo com a recomposição do Fundo de Participação dos Estados, para maio, a queda seja de 10,5%. É uma conta difícil de fechar. Quanto mais se avançar na quarentena, mais serão sentidos seus efeitos. Caiu em 50% a arrecadação de custas e emolumentos do Judiciário paraibano. Ela compõe o Fundo Especial do Poder Judiciário. Segundo o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Márcio Murilo, o prejuízo este mês será de mais de 2 milhões de reais. A verba sustenta todo o custeio do Judiciário, como limpeza, segurança, energia, água, papel, telefone e outras despesas fixas. Também auxilia no pagamento da folha de pessoal. O Judiciário tem 4 mil servidores e o 12º, que é o dinheiro repassado pelo governo, representa 5% da arrecadação do Estado. E um dos setores que vai retomando gradativamente sua normalidade é o setor da construção civil. A gente entrevista agora ao vivo José William, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, aqui em João Pessoa, o Sinduscom JP. Boa tarde, Zé William, seja bem-vindo ao Correio Debate. Oi, Zé, boa tarde. Boa tarde, Hermes. Cumprimentar seus telespectadores e dizer que é uma satisfação dar de volta ao seu programa.
Zé, a construção civil vem retomando aos poucos a atividade. Como é que está sendo essa experiência, os primeiros dias? Como é que tem sido feito para manter em funcionamento a construção civil e, ao mesmo tempo, preservar a saúde dos colaboradores? Olha, Hermes, nós retornamos dia 1º de abril, uma quarta-feira, e graças a Deus esse retorno se deu de forma muito tranquila. Todas aquelas medidas que nós já estávamos tomando de prevenção individual e coletiva, elas foram acentuadas e, além daquelas, hoje está se obrigatoriamente exigindo o uso das máscaras naqueles que estão trabalhando em nossos canteiros. Bom, Zé, são quantos servidores, quantos trabalhadores hoje que atuam na construção civil? Olha, pouco antes desse coronavírus aí ter começado, o problema dele, nós estávamos aí com quase 18 mil funcionários na região metropolitana de João Pessoa. E hoje funciona em que percentual? Algumas empresas optaram por dar férias durante esse período do mês de abril, né? Mas ainda não estão começando aquelas demissões em função do coronavírus ou desta pandemia, apenas aquelas que eram pela sazonalidade do setor. Nós acreditamos que os patamares ainda permaneçam os mesmos, né? E estamos fazendo força com os nossos associados e também com os que não são, para evitar a demissão e só fazer em caso estritamente necessário. É claro que a construção civil, como eu disse, foi uma das atividades que vem retomando aí aos poucos a normalidade, mas a prevenção, como você disse, foi redobrada. Mas os colaboradores, eles têm recebido orientações permanentes por parte dos construtores? Constantemente, O Sinduscon tem divulgou, né, no passado recente e continua incrementando a divulgação de uma cartilha, né, onde ela trata de todos os procedimentos, não só no canteiro de obra, mas também no ir e vir dos nossos colaboradores para suas residências, como também nas suas próprias residências. Tem se intensificado bastante essas medidas de prevenção para que a gente possa passar por essa pandemia com menos problemas possíveis. Vocês já avaliaram os impactos dessa crise pós-pandemia? Olha, Hermes, o primeiro é natural que a comercialização dos imóveis, elas caíram substancialmente. Não zeraram, mas caíram substancialmente, né? E nós estamos tentando ver, na medida do possível, estamos nesse período aí de quarentena, em um trabalho, vamos dizer assim, nessa chamada verticalização, né? Nós estamos tentando praticar já, estudar e providenciar medidas para o retorno, em conjunto com os corretores de imóveis, através do Cresce, a própria Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil tem trabalhado incessantemente junto a organismos governamentais, principalmente a Caixa Econômica Federal, que é a grande fomentadora do setor imobiliário. E no setor de obras públicas, a gente tem visto aí que algumas obras elas não foram paralisadas pela necessidade das mesmas, né? E temos a certeza de que os governos, nas suas instâncias municipal, federal e estadual também, elas possam retomar, né, com obras para que a gente tenha a condição de um segmento como o da construção civil, que é de mão de obra intensiva, emprega muito rapidamente, a gente poder usar desse artifício, da peculiaridade que o segmento tem, para a gente ajudar na retomada da economia. Nós sabemos que a construção civil tem toda uma cadeia produtiva por trás, desde o fornecedor de alimento aos colaboradores que ficam na obra, até mesmo empresas de material de construção, transporte, toda essa cadeia produtiva está funcionando? Olha, grande parte dela sim. Para você ter uma ideia do impacto do nosso setor, entre indústria, setor de serviço, comércio, etc., eu tive a oportunidade de assistir uma live essa semana do presidente da CEDIC, ela chega a impactar 97 outros segmentos, né? Grande parte desses segmentos estão funcionando quase que normalmente, né? Como a atividade ponta, a atividade final, que é a nossa dentro de canteiro de obra, ela teve uma certa diminuição por conta de férias coletivas, etc.,
a gente está tendo a condição de ser atendido e não está havendo problema de desabastecimento ainda, graças a Deus. Bom, Zé, nós sabemos também que o governo federal tem no seu programa principal voltado para a construção, que é o Minha Casa Minha Vida, que tem dado um suporte muito bom em determinadas faixas salariais. A expectativa do governo federal é manter esse programa mesmo diante dessa situação de excepcionalidade? Olha, nós temos convicção, Hermes, de que não há outra saída na retomada da construção civil sem que passe prioritariamente pela construção civil, né? A construção civil, como eu já te disse, ela é de mão de obra intensiva, tem uma capilaridade enorme, né? Emprega rapidamente, mexe, como eu te falei, em 97 outros segmentos da economia, representa mesmo num momento como esse quase 10% do PIB. Então eu tenho certeza que não só na moradia popular, mas também na habitação para a classe média, nas obras de infraestrutura, eu tenho certeza que o governo irá incentivar ativamente o segmento da construção civil, porque automaticamente nós estaremos também incentivando o comércio, estaremos incentivando o segmento de serviços e a todos. Ok, Zé William, obrigado pela entrevista aqui no Correio Debate, pelas informações aí direto do Sindicato da Construção Civil, um importante segmento, o setor produtivo, movimenta a economia, com certeza. A gente espera que aos poucos todas as atividades venham, na verdade, retomando a sua normalidade dentro de um nível de segurança para toda a população. Obrigado mais uma vez. Muito grato, Hermes, pela participação, estamos à disposição. Obrigado. Vamos a uma pausa. Na volta, Câmara de João Pessoa aprova crédito extra de 45 milhões de reais para o combate ao coronavírus na capital. Em Campina Grande, prefeito recua, mantém comércio fechado e empresários já falam em demissões no setor varejista. A gente volta aí em seguida.